Boa noite para você que a partir de agora acompanha o PUC TV Esportes nesta segunda-feira, 24 de março. Muitos assuntos hoje. Final de semana foi de semifinal do Campeonato Goiano. Tudo dos jogos Atlético e Anapolina, Goianésia e Goiás. Polêmicas, reclamações, tudo aqui no PUC TV Esportes. E também novidade no Vila, hein? Daqui a pouquinho o Vila Nova acertou com um atacante. Hoje comigo aqui no estúdio o André Isaac e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, André. Boa noite, amigos de casa. Pois é, como a gente já esperava, finalmente começou o Campeonato Goiano, né? Eu particularmente gostei dos dois jogos que foram realizados esse final de semana. E aí, André, tudo certo? Tudo certo, boa noite. Boa noite. Pasqueto, Cleison, um abraço pra você ligado no PUC TV Esportes. Gostei da contratação do Vila Nova. Daqui a pouco a gente vai detonar em primeiríssima mão com exclusividade. Bom jogador contratado pelo Vila. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp 62 9693 4800. Mande sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão e a gente lê aqui no ar. Sábado no Serra Dourada, Anapolina e Atlético ficaram no 1-1. A reportagem é da Luciana Vitorino. Bastante movimentado, esse foi o primeiro tempo da semifinal entre Atlético e Anapolina. Para ficar perfeito, as torcidas deixavam o jogo ainda mais especial. Mesmo jogando fora de casa, a Rubra não se intimidou e mostrou que no jogo não tinha favorito. O Dragão teve uma leve vantagem na posse de bola, tanto que foram necessários 11 minutos para sair na frente. Jorginho fez o que quis e de presente um belo passe para Júnior Viçosa abrir o placar, fazendo seu 8º gol no Goianão. O gol deu um choque na Anapolina, que passou a ter mais chances, assustando o goleiro Márcio, que ousou no uniforme, mas que também pecava nas finalizações. Diferente do Dragão, que se soltava cada vez mais no jogo e teve liberdade para ampliar a vantagem. E apesar da vantagem, em um dos últimos lances do primeiro tempo, não é que a Rubra empatou? Neto Pierin cruzou da direita e achou Danilo, que cabeceou no contrapé de Márcio para deixar tudo igual no Serra Dourada. Festa para a torcida que compareceu para prestigiar o time. O segundo tempo iniciou com o Atlético tentando desempatar a partida. Júnior Viçosa teve uma chance clara quando cabeceou sozinho e André Luiz defendeu. Jorginho também obrigou o goleiro a praticar defesa importante. No fim da partida, aos 34 minutos, Márcio evitou que o Atlético sofresse a virada após um forte chute de André. A decisão ficou mesmo para o dia 30. Se eu perder 2 jogadores que saíram machucados da equipe, é difícil até de você montar uma equipe para o próximo jogo. Pegar um empate ou uma vitória para a gente classificar para essa final. Lá dentro do Jonas Duarte vamos ter que se empenhar bastante também para que o resultado possa vir e a classificação também. A situação é exatamente a mesma. A gente tem menos 90 minutos para jogar e uma decisão na casa do adversário. Se isso é uma diferença muito grande, a gente durante a primeira fase jogou lá em Anápolis e venceu a Anapolina. Isso não nos garante nada, mas nos mostra que nós temos condições de vencer. Bom, o jogo da volta, domingo que vem no Jonas Duarte, a Anapolina com outro empate, estará na final. Estará na final, André? Eu acredito que sim. É a possibilidade maior do momento. O Atlético já venceu uma vez, como lembrou o Marcelo Martelotti, a Anapolina lá nesse campeonato, mas eu imagino que agora a situação é um pouquinho mais complicada para o Dragão. A Anapolina joga pelo empate e de frente ao seu torcedor. E com um time competitivo, com um time forte. O Atlético também tem um time forte, mas eu vejo hoje as chances maiores para a Anapolina disputar a final do Goianão. Eu achei, pelo menos no sábado, Cleison, a Anapolina mais arrumada do que o Atlético, entendeu? Em campo, as alterações do Alfinete surtiram mais efeito. Ele perdeu 2 jogadores machucados e o time não se desarrumou. Você viu assim também? Vi assim também. Achei a Anapolina, inclusive, com um espírito maior de decisão, né? Adiantando para uma partida decisiva, não vi esse espírito em todos os jogadores do Atlético. E o outro, o Júnior Viçosa, por exemplo, teve esse espírito. Ele entrou, né? Ali, inclusive, chegou a se indispor quando fez o gol com a torcida da Anapolina. Foi comemorar na frente do pessoal. Foi comemorar, né? Provocar, mas isso já é aquele espírito, aquele envolvimento de decisão, né? O jogador de querer mostrar que quem mandava ali era o Atlético, né? Então o Atlético precisa trabalhar um pouco mais essa questão de envolvimento com relação a uma partida decisiva. O Atlético não teve, com todos esses jogadores, o envolvimento e por isso a Anapolina se sentiu à vontade no estádio de Serra Dourada, entrou com esse espírito
se sentiu fortalecida pela presença do seu torcedor e dificultou a vida do Atlético. Agora, para mim, está aberta ainda essa disputa. Eu não vejo a Anapolina com um favoritismo. Para mim, ela apenas iguala um pouco mais a situação. Eu tinha o Atlético como favorito, destacado. Até imaginava que o Atlético pudesse vencer nessa primeira partida, levar a vantagem de empatar para a cidade de Anápolis, mas agora a situação complica um pouco mais, mas o Atlético, para mim, tem time para chegar lá e surpreender. Contratação boa esse Júnior Viçosa, né? Boa. Ele tem 8 gols no campeonato, um jogador que, se eu não estiver enganado, jogou todos os jogos, inteiro. No Goiás sofria com algumas contusões, mas no Atlético está inteiraço, um custo-benefício maravilhoso. O Júnior Viçosa até agora 8 gols no campeonato. E eu ia falar justamente dele. Você acha que para sábado que vem, aliás, domingo que vem lá em Anápolis, o Martelotti entra só com o Juninho? Ou melhor, só com o Júnior Viçosa na frente e o Juninho no banco, precisando vencer, André? Eu acredito que sim. A presença do Juninho ou do Diogo Campos não significa que o ataque do Atlético fica mais forte, mas o Atlético melhorou um pouco com o Juninho em campo no sábado. Mas melhorou depois que estava empatado o jogo e que a Anapolina estava se segurando um pouco mais. E o Atlético era mais ataque e a Anapolina era mais defesa. Melhorou a partir desse momento. Eu imagino que o esquema com um atacante até agora é o que mais convenceu no Atlético. O que você acha, Cleison? Não, é por aí mesmo. Eu não vejo também necessidade dele mexer nesse esquema, na formação da equipe, em função desse empate aqui no Serra Dourada. Até porque o Atlético terá toda a partida, acredito que ele entra com a equipe, com essa formação, com apenas o Júnior Viçosa no ataque, pelo menos de início. E aí, se o Atlético tiver em situação desfavorável, ou seja, empatando ou até mesmo perdendo, para o segundo tempo ele solta um pouco mais a equipe, né, colocando o Juninho, e até favorece também ao próprio Juninho, porque a gente sabe que o Juninho, se ele, pela qualidade dele, ele tem condições de sobressair em cima de um zagueiro, de um jogador já um pouco mais cansado, e isso acaba, de certa forma, até igualando fisicamente para o Juninho, que é um jogador muito frágil fisicamente, tem os seus problemas físicos, mas um jogador de muita habilidade, então acho que aí favoreceria mais. Então não há desespero, acho que o Atlético vai entrar com a mesma formação, não apenas o Júnior Viçosa no ataque, e aí no segundo tempo, se precisar, ele coloca mais atacante. O Atlético acertou com o Jonas, lateral direito, 27 anos, ex-Coritiba, Vasco, Internacional, Sport, São Caetano, e ele já treinou hoje à tarde. Nós temos as imagens. Experiente o Jonas, ele é esse camisa 23, certo? Treinando fisicamente. Lembra dele? Eu lembro dele mais ou menos no Curitiba, Cleison. Ele se destacou mais pelo Curitiba. Isso. Se ele conseguir desempenhar no Atlético aquilo que ele fez pelo Curitiba, terá sido uma boa contratação. Naquela campanha do Curitiba de 2000, e quem tá com ele ali, ó, o camisa 4 é o Jonathan. O camisa 23 é o Josimar, é o atacante que veio da Lajeadense. São as duas contratações do Atlético. O 4, o Jonas, e o 23, o Josimar. Naquela boa campanha do Curitiba, André, em 2011, Copa do Brasil, quando perdeu para o Vasco, ele era o lateral direito titular do Curitiba. Não era o Ayrton, não? Não. Jonas. O Ayrton foi em 2012 com o Palmeiras. Ah, certo. Com o Palmeiras. Não. Lembra dele ou não? Aí em 2013 ele foi pro... O Ayrton jogou no Curitiba. Afinal, em 2012. Afinal, Pois é. 2013 foi Flamengo e Atlético. Depois de 2011 foi quando o Jonas saiu do Curitiba. Foi, 2011 ele saiu. Foi feita boa campanha. Aí Exatamente. veio o Ayrton. Aí veio o Ayrton. Aí veio o Ayrton, 2012. certo. Lembra dele? Lembro sim. Lembro sim. Reforça ou não? Eu acredito que sim, se jogar o que jogou no Curitiba, né? Só que 3 anos já, né? 3 anos. Muita água passou por baixo da ponte durante esse período. E ele jogou em muito time grande, Internacional, Atlético Paranaense, Coritiba, teve no Santos, mas não deu certo, Vasco e tava no Avaí, mas o Avaí uma draga danada, não tá pagando ninguém. O Atlético Paranaense o emprestou pro Não é aquela Atlético contratação Goianiense. toda, não, mas é um jogador rodado, jogador Mas vem muito pode porque ajudar. o Caramelo até agora, Não o mostrou pessoal serviço, esperava né? alguma coisa dele, até agora nada. Azedou o Caramelo, né? Azedou o Caramelo, né? Azedou. E sobre o jogo do próximo sábado, oh meu Deus, do próximo domingo, eu tô que confundo as datas, entre Atlético e Anapolina, o Alfinete que falou com a gente, inclusive, ele disse que se perdesse 2 jogadores ficaria ruim para ele. Um é certeza que não joga, o Viola. Ele teve uma contusão séria no joelho no segundo tempo contra o Atlético. E pegamos uma entrevista que foi feita pelo pessoal do Canal 5 de Anápolis com o Dr. Fernando de Faria, que é o médico da Anapolina, e ele explica a contusão do Viola. Doutor, o caso do Viola é grave?
À primeira vista, pelo exame clínico, ele teve uma ruptura do tendão patelar. Pelo exame clínico. Lógico que nós faremos um exame complementar de ressonância magnética para comprovar. E comprovado, o tratamento é cirúrgico. Quanto tempo afastado do futebol? Isso é difícil fazer uma previsão, porque cada caso é um caso. Primeiro vamos confirmar o diagnóstico, né, que clinicamente, pelo exame e por uma foto também que eu vi. Quem viu aquele lance do Ronaldo vai lembrar o que aconteceu com o Viola. O caso do Fabrício, o que aconteceu com ele? O Fabrício foi um trauma na região medial do joelho, parece que não vai ter maiores problemas, mas também vai ser submetido a um exame. Ele machucou na corrida, André, não foi nem no choque com o Márcio. Você Dr. vê que ele já Faria, tá... que é médico da Napolina desde 1978. É o mais antigo médico esportivo do estado de Goiás, em atividade. E o Dr. Fernando Faria, que é parente da família Sabag. Do Amir Sabag. Do Amir Sabag, tem parentesco com a família Sabag. André, dá para ver pela imagem que nós mostramos aí, que ele se contundiu antes mesmo do choque com o Márcio. O joelho dele deu uma virada e dizem que pode ficar até um ano fora, uma contusão parecida com aquela do Ronaldo na Inter de Milão. Lamentável para o Viola, que já tem 33 anos. E aí dificulta ainda mais a recuperação, né? O Ronaldo naquele período era um jovem ainda, né? Um jogador. Era, né? Que estava ali... Foi em 2000 ou 2001, né? Foi em 2001. Um ano antes da Copa. Um ano antes da Copa. Ele conseguiu voltou... se recuperar em cerca de 6, 7 meses e voltou a tempo de fazer, inclusive, o último ou penúltimo jogo pela seleção, né? Nas eliminatórias, e depois foi para a Copa do Mundo. Lamentável para o Viola, hein, André? É, lamentável. Ainda bem que hoje, menos mal que hoje, a medicina esportiva está bastante evoluída, né? Na época do Dr. Fernando lá, 78, década de 80, machucava o joelho e o jogador podia esquecer. Aposentava, né? Era sinal de aposentadoria. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente em todas as torcidas, em muitos eventos espalhados, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Vamos aqui com uma rodada de mensagens. Uma para você, André. André Isaac, como torcedor do Verdão, gostaria de saber quantos jogos o árbitro Osimar vai pegar por simulação de contusão com a José do Garavelo. E aí, André? Eu não sei quantos jogos, mas sei que pegou mal. Pegou mal, inclusive, entre os árbitros lá na federação. Isso aí não pegou bem, isso aí não ficou legal. E com certeza isso vai evitar com que ele apareça em alguns sorteios. Cleison. Sim. André, Cleison e Pasquetto, boa noite. Para vocês, a Anapolina já conquistou a vaga na Copa do Brasil no ano que vem? E domingo vai ser 2-1 para a Rubra. João Luiz de Anápolis. Explique pra gente como é que funciona essa questão da Copa do Brasil, porque é um pouco confuso, Cleison. Bom, para chegar à Copa do Brasil, no caso uma equipe do interior, precisa ter mais pontuação. A briga direta é entre Anapolina e Goianésia. Hoje as duas equipes estão com os mesmos números de pontos, né? São 22 pontos para cada uma das duas equipes. A Anapolina continua com a vantagem de ter uma vitória a mais. E se ela, por exemplo, se classificar vencendo o Atlético e o Goianésia empatar com o Goiás ou perder para o Goiás, a Anapolina estará na Copa do Brasil. Agora, se o Goianésia ganhar do Goiás e eliminar o Goiás com a Anapolina também eliminando o Atlético, as duas equipes vão para a Copa do Brasil, mais Goiás e Atlético. Então a Anapolina, ela precisa... Mais Goiás e Atlético? Sim. Pelo ranking. 4? Pelo ranking, exato. Pelo ranking, né? Se Goianésia e Anapolina forem para a final. Então... Seria lindo, né? Aí teria 4 representantes. Seria lindo na Copa do Brasil, mas horroroso para Atlético e Goiás fora da final. O Atlético já era. Wesley Machado, torcedor do Goiás. Pasquetto, manda um abraço para minha filha Duda. Duda, um abraço, minha querida. Aqui uma outra mensagem. Sou torcedor do Goiás doente, mas confesso que não ficaria triste se a Chata ganhar o título, pois o título após o regresso à elite do Goianão. Jonathan, do Parque Amazonas. A confusão Anapolina e Goiás foi em 81? 83? 81. O Jair Lima jogou sem contrato. Osmar Lima. Osmar Lima. Jogou sem contrato. O contrato dele vencia no final de novembro, né?
O jogo foi no início de janeiro. Novembro vai até 30, o contrato dele é 31 de novembro. Era 31 de novembro, uma data que nem existia. E a decisão foi no dia 6. Né? Jogou e a decisão foi todo, o pessoal foi alertar só na partida final. Igual, é igual um companheiro nosso que guardava uns filmes assim, para despistar, colocou Copa de 80. Exatamente. Teve Copa em 80? Claro. Não teve, né? Não tem jeito. Não teve Copa em 80. Vamos para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para destacar Goiás e Goianésia. Problema na arbitragem, reclamações do Marcelo Segurado, tem muita coisa ainda aqui no PUC TV Esportes. E ontem no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, Goianésia e Goiás ficaram no 1-1, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano. As informações do jogo, os lances, tudo com Humberto Castro. Goianésia e Goiás é semifinal do Goianão. E logo a 1 minuto de partida, Paulo César se aproxima da área e chuta com o pé direito. É gol do Azulão, o mais rápido da competição. Araújo, o do Goianésia, chuta de longe. Renan, bem colocado, faz uma tranquila defesa. Agora é André Beleza que recebe e chuta um foguete. Renan espalma para a lateral. O Goiás chega com Ramon que bate cruzado. No rebote, Araújo chuta e Pelezinho salva em cima da linha. Logo no início do segundo tempo, Thiago Real deixa o braço no rosto de Paulo Vitor e recebe cartão vermelho. Com a expulsão, o Goiás melhorou. Araújo sofre falta, muito bem cobrada por Davi. É o empate esmeraldino. Aos 15 minutos do segundo tempo, Carlos Alberto entra no lugar de Eric. E logo no primeiro lance, sofre falta. Mas o árbitro entende simulação e dá cartão amarelo para o meia esmeraldino. O último lance do jogo foi de Lima. Chuta cruzado para a defesa de Paulo Mussi. Goianésia e Goiás, 1-1. Pelas circunstâncias do jogo, com 1 a menos, com tudo que foi, o campo muito difícil de se jogar, né? A equipe foi vibrante no segundo tempo. A postura do primeiro tempo não, mas a do segundo foi muito boa. E eu espero que a gente possa entrar mais ligado no segundo jogo para a gente passar a final. Interessante, acho que a gente continua com a vantagem, né, que a gente construiu aí no decorrer do campeonato. Saímos perdendo o jogo, acho que um gol muito cedo, mas a equipe foi competente aí para poder igualar a partida e eu acho que a gente mantém vivo aí uma boa vantagem. Não, nós tivemos chance também, eu acho que infelizmente a gente sofreu o gol logo depois que a gente estava com um jogador a mais. E mesmo o Goiás com 1 a menos, é uma equipe difícil. Nós imprimimos o ritmo, criamos algumas oportunidades, mas o Renan novamente defendeu umas 2 ou 3 bolas nossas ali difíceis. E a gente sai triste porque a gente poderia sair daqui hoje com a vitória, mas o futebol é dessa forma. Perdendo por 1-0, perdeu um jogador, né, e o time ter a atitude que teve de reagir, de buscar a igualdade. No finalzinho com algumas chances com o Lima, né, batendo cruzado, a gente quase fez o segundo gol. É um jogo também que o Renan trabalhou bastante, teve uma grande atuação, então acho que foi justo, o empate foi justo. Talvez se tivéssemos 11 contra 11 até o final, a história fosse diferente, mas você perdendo de 1-0 com um jogador a menos, dá pra você achar que foi ruim, a reação da equipe foi muito boa. E as substituições que a gente fez, achei que surtiram efeito, né, positivo, o Vitor entrou bem, o Carlos Alberto segurou um pouquinho a bola, quando a gente tinha 1 a menos, né. E a entrada do Juliano acabou empurrando o Lima para frente e o Lima criou algumas boas situações para a gente. Então, estou satisfeito. Espero que no Serra Dourada a gente possa ter melhor sorte de vencer a partida no próximo sábado. Bom, os lances, as entrevistas, que análise que você fez desse jogo, Cleison? Você esteve lá em Goianésia pela Rádio CBN, apurou o quê? Olha, eu vi um Goianésia que soube aproveitar bem o mando de campo, né? Uma equipe que começou ligada no jogo, ao contrário do Goiás. O Goiás começou meio disperso, tanto que tomou o gol com 1 minuto de partida, né? Uma falha individual do Clayton Salles, ele foi para uma dividida, a gente costuma dizer que vai com o pé murcho, né? O jogador vai para dividir, não põe o pé e o jogador do time do Goianésia, no caso o próprio PC, tomou a bola. Passou fácil por 2 jogadores. Parar. Eu estava atrás do gol acompanhando o lance, inclusive olhei o posicionamento. Como ele é canhoto, ele foi carregando a bola para o lado direito. Os jogadores do Goiás marcaram o lado esquerdo do Paulo César, ou seja, deram o lado direito, não acreditando na capacidade dele de finalizar com o pé direito. E o próprio Renan se posicionou para um chute para o lado esquerdo dele, que seria o normal quando um jogador
de perna esquerda bate com a perna direita, né? Não sai normalmente sem direção. E o Paulo César foi muito feliz. O chute dele foi preciso. Foi, que a bola veio queimando a grama, né? Bem rasteira e pegou uma certa velocidade. E aí o Goianese fez 1-0. Agora me surpreendeu o segundo tempo do Goiás, com um jogador a menos. Aí o Goiás apareceu. O Goiás me parece que acordou para a partida, né? O Goiás ganhou forças, o Araújo jogou muito, começou a correr, ajudar na marcação, aparecendo bem, buscando as jogadas. O Ramon, já no primeiro tempo, uma enormidade. Agora eu não entendi o posicionamento do Thiago Mendes. Eu vi ali, inclusive, nesse lance da expulsão do Thiago Real, o Thiago Real marcando do meio campo, dando cotovelada, o Thiago Mendes jogando de ponta esquerda. Ontem um telespectador ligou aqui, na hora da resenha, eu não me lembro o nome, e ele criticou isso no Claudinei. Falou, o Claudinei está inventando o Thiago Mendes de meia, e na hora da expulsão, quem tinha que estar ali subindo para cabecear era o Thiago Mendes. Exatamente. E não o Thiago Real, que errou demais, foi maldoso no lance, mas que não é a dele ali subir para cabecear, entendeu? Exato, disputar uma bola no meio campo. Exato. Então, até na minha escalação, eu coloquei lá o Thiago Mendes, mesmo com a camisa 7, como o primeiro volante. O Thiago Real jogou mais atrás, aí, né? Na hora do jogo, da bola rolar, eu vi o Thiago Real o tempo todo ali perto dos jogadores defensivos, junto com o Ramon ali. Entendi, falei, mas não tô entendendo, até porque o Thiago Mendes vinha jogando no campeonato ganhando um pouco mais avançado, mas ele jogou muito bem pelo Goiás. Mas ontem tinha quem fizesse isso. Volante. Ontem tinha quem fizesse isso. Tinha o Davi, tinha o Thiago Real, ué. O próprio Thiago Real. Não, pra jogar como meia, pra jogar né? como meia. Não precisava do Thiago Mendes jogar assim. Exatamente. Aí, nesse caso, o Thiago Mendes teria que jogar como um volante, né? Como que é a dele. Jogou no ano passado. Que é o forte dele, né? Deu um resultado justo, André, pelas imagens, pelos lances? Pelo que eu vi, também eu assisti o jogo pela TV, eu acredito que o resultado foi justo, pelo que as equipes produziram na partida. E como disse o Cleison, o Goiás demorou um pouco a acordar no jogo, a produzir um pouco mais a partida. Normal, porque jogando lá em Goianésia, o Goianésia tinha a torcida, tinha o fator campo, isso tudo faz a diferença. E o Goianésia não tem um time bobo. O Goianésia tem jogadores experientes, rodados, tem o André Beleza, que jogou no Santos, tem o Romerito, que dispensa apresentações, tem o Nonato, que é experiente, que por mais que esteja acima do peso ou com a idade um pouco avançada, tenha menos velocidade do que antes, é um jogador que tem que se tomar cuidado, que sempre um ou outro jogador de defesa do Goiás sempre ficava de olho, sempre ficava. Ele não pegou na bola ontem. Teve um chute de fora da área, da entrada da área, né? Um cabeceio. Um cabeceio. Apareceu muito pouco. Mas foi bem marcado. O Goiás respeitou o Goianese. Foi o Valmir Lucas, fez uma marcação bem forte. Ferrenha no Nonato. Quando a bola chegava pro Nonato, o Valmir já antecipava. E tá em aberto igual o Atlético Anapolino ou não? Não, acredito que não. Aqui da Goiás. Aqui da Goiás. Sábado, o empate é do Goiás, né? Em casa contra o Goianésia. E aí, nesse campão, né? E esse foi o sentimento do pessoal do Goianésia. Né? Até fiz uma entrevista depois do jogo com o Romerito e a expressão, a gente conversando, o Romerito falou, rapaz, o resultado que a gente poderia conseguir contra o Goiás correu pelas mãos aqui, a nossa chance era aqui. E jogou muito o Romerito. Nossa, joga muito. Correu igual um cavalo. Joga muito, pisa na bola, sabe cadenciar no momento certo e dá velocidade na hora certa. Um baita de um jogador. Outro que o André, acho que só porque ele esqueceu de citar, mas é o Paulo César. Atenção Atlético e atenção Vila. Joga muito esse lateral esquerdo, não é de pouco tempo, não. Não é de agora, né? Não é de agora, não. Desde 2010, com o Santa Helena, que ele joga bem. Santa Helena, eu já vi Atlético, já vi Vila Nova. Aí ele teve uma contusão grave, ficou quase um ano parado e tá por aqui. Eu já vi tantos laterais passarem por Atlético e por Vila que não deram nada, resultado, e esse rapaz joga. Vamos com os lances polêmicos, nós temos 3. Vamos um seguidinho do outro. Vamos lá, moçada. A expulsão do Thiago Real, tem polêmica aí? Não, justa pra mim. O Claudinei e o Marcelo Segurado disseram que ele subiu com o braço aberto. Não, cotovelo, cortou um pouquinho, né? Cortou abaixo do olho. Ele deu a cotovelada, né, André? Deu a cotovelada. Aí esse lance que originou a falta do gol do Goiás, foi fora da área. Foi mesmo. Eu tenho convicção, eu vi na TV em Anguera, eu vi na internet, eu vi em outros lances, fora da área, André. Alguém, aqui ontem inclusive o Dante achou que foi pênalti, lá na rádio onde eu trabalho também um companheiro achou que foi, mas foi fora da área. Aí acertou o Bruno Rezende. E depois aí o lance com o Carlos Alberto. Eu vendo na televisão, o jogador do Goianésia toca o Carlos Alberto, joelho com joelho. Isso. Aí o Carlos Alberto dá uma valorizada e se joga. Recebe o cartão amarelo, o terceiro. Você tava de frente pro lance lá. O que você achou, Cleison? Pra mim, ele simulou esse lance aí.
Agora, pra mim, não seria passível de cartão amarelo. Acho que foi muito rigoroso o Bruno Rezende. Até porque faltou coerência pra ele, que depois, você vai lembrar, o Thiago Mendes se joga dentro da área, e ele não deu nada. Ele manda seguir o jogo e não deu nada. Não deu nada, entendeu? não deu cartão. Porque ali naquele caso era cartão e o segundo cartão pro Thiago Mendes, que já tinha cartão amarelo. Isso. Que, aliás, outra crítica pra esse rapaz, reclama muito com a arbitragem o tempo todo. Thiago Mendes? Thiago Mendes. O jogo inteirinho ele Você achou a reclama de arbitragem do Bruno Rezende boa? Achei boa, tranquila a arbitragem dele. O ponto negativo foi só os Osmar Moreira, né? Quis aparecer mais do que nós falaremos quem disso. deveria. Agora, o Bruno Rezende pra mim foi tranquilo. Eu queria só ver uma jogada do Carlos Alberto nesses 3 jogos que ele jogou e tomou 3 cartões amarelos. Tomou 3 amarelos. Ele tá com queria ver uma 100% jogada de aproveitamento. Só queria ver uma jogada dele boa, só um passe bom, um chute a gol. Você não vai. Você não. vai demorar um pouquinho para ver, porque domingo, sábado que vem ele não joga. Ele cumpre suspensão. E aí o que aconteceu? Atiraram a garrafa d'água na cabeça do Osimar Moreira, o quarto árbitro. Eu vou repassar o lance. A garrafa pega aqui, meio cheia. Né? A garrafa pega aqui, cai assim, ele dá 2 passos, olha pra frente. Exatamente. Cai, pega a garrafa e põe a mão na nuca. E aí o Marcelo Segurado, diretor de futebol do Goiás, estribuchou, mas reclamou sobre o Osimar Moreira. A garrafa foi arremessada, mas quem pode garantir que foi um torcedor do Goiás, né? Nós estamos aqui, tinha vários torcedores de vários clubes, eu estava também ali atrás, eu vi tudo. Então, assim, a preocupação é essa, o Adalberto tem a situação, nós já tomamos a providência, foi conduzida a delegacia, já tem o BO. Em relação a tudo isso, essa parte legal, nós estamos tranquilos. Agora, eu estou preocupado, o motivo porque o senhor Osimar, ele fez essa encenação ridícula hoje aqui. Isso mostra que a gente tem que estar atento, isso mostra que a gente não pode brincar em momento algum, porque não teve motivo para ele fazer o que ele fez. E qual que será a atitude da diretoria, já que você acabou de falar que tem que ficar atento, tem que ter atenção? A atitude é essa, mostrar as imagens, né, para a federação, mostrar a nossa insatisfação com a arbitragem hoje do senhor Bruno, né, em relação à intimidação que ele estava fazendo com os nossos atletas, e também, né, entrarmos, obviamente, em ação em relação a essas questões. Nós não queremos em momento algum que a arbitragem venha beneficiar o Goiás, nós não precisamos disso. Agora, essa pressão que está sendo feita pelo Atlético está refletindo aí. Bom, são 2 assuntos que discutiremos aqui. Primeiro, sobre a garrafada, o árbitro Bruno Rezende colocou aqui na súmula, imprimi a súmula. Aos 37 minutos do segundo tempo, foi arremessado pela torcida do Goiás uma garrafa plástica contendo um líquido pela metade, que atingiu o pescoço do senhor Osimar Moreira, quarto árbitro da partida, atirando ao solo. Informo que a partida ficou paralisada por 3 minutos. Segundo o comandante do policiamento, capitão Sidney, o torcedor que arremessou a garrafa foi detido e encaminhado para a delegacia. Aí a pergunta é a seguinte, não vou entrar no mérito da atuação do Osimar, tá? Porque foi uma atuação. Alguns acham que ele deveria ter caído mesmo. A atuação do Osimar foi decisiva. Porque não dá para saber, não dá para medir a dor. A atuação foi o rapaz. A atuação do Osimar foi decisiva. Em quê? Se ele não faz aquilo, o Goiás perdia mando de campo. O Goiás não vai perder mando de campo por causa da encenação dele. E você acha que o Goiás tem que perder mando de campo? Foi o torcedor do Goiás que jogou, eu tô te perguntando. Por exemplo, o Marcelo Segurado disse quase tudo certo ali. Ele apenas colocou dúvida se era torcedor do Goiás. Era do meio do povo, todo mundo vestido de verde. Tava o Bacalhau, o Marcelo Segurado, todo mundo lá. Até eles estavam lá, até eles estavam lá e alguém de lá jogou a garrafa. Eu não imagino que torcedor do time saiu daqui de Goiânia ou lá de Goianésia, foi lá pro meio da torcida do Goiás, não sendo torcedor do Goiás. Então foi torcedor do Goiás que jogou. E o fato do juiz ter caído do jeito que caiu, ter feito aquela lambança toda lá, vai minimizar o fato. Na hora que mostrar esse negócio no tribunal, os auditores vão rir. Eles vão achar engraçado. E aí eles vão inocentar o Goiás, vão dar uma multazinha pro Goiás, e o Goiás não vai perder mando de campo na decisão do Campeonato Goiano. E isso seria decisivo, por exemplo, numa decisão contra a Napolina, por exemplo. Certo. Ô Cleison, você acha que o Goiás vai ser punido?
Não, e acho que também não deve ser punido, não. Não deve? Não deve. Eu sou contra essa punição, negócio de copo, de arremessar garrafa de água. Eu não acho isso justo com o clube, eu não acho honesto com o clube. Eu acho que tem que punir o torcedor. Como foi detido ontem, deveria estar na cadeia e depois responder o processo por aquilo, porque cometeu algo errado. Ele deveria pagar por aquilo, e não o Goiás. Porque daqui a pouco o clube vai ter que chegar lá, aí o Goiás vai ter que chegar lá e colocar a segurança dele, botar a gente para ficar vigiando. Como o Goiás fez ontem. A presença do Dr. João Bosco Luiz ontem também foi importante, porque ele correu atrás. Eu ouvi, observei, junto com o presidente do próprio Goianésia, porque depois, em dado momento, ele falou, olha, é bom para nós dois, porque eu poderia sobrar para o Goianésia também, porque o campo é do Goianésia. Apesar de ter vindo a torcida do Goiás. Então, agiram em conjunto. Um delegado, não estava achando delegado, conseguiram um delegado que eu acho que estava no estádio, inclusive, o delegado foi e registrou. Exatamente, deu a voz de prisão e depois registrou o boletim. O João Bosco tem uma certa experiência, porque ele já fez isso 78 vezes. Exatamente. E sobre o que disse o Marcelo... E aí, é o que eu digo, não resolve, porque não pune quem tem que punir. Eles punem o clube, então o cara vai lá, faz isso, sabe que não vai dar nada pra ele. Na verdade, ele vai ter mídia. Tem uns que, inclusive, faz questão de se identificar, porque a gente não dá muito espaço, mas... Sobre o que disse o segurado, assim, pra gente ir pro intervalo, o chororô do Atlético tá causando efeito? Pra mim não. Acho que essa briga entre os dois aí é uma briga, pra mim, sem pé nem cabeça, sem motivo. Erros de arbitragem já aconteceram nesse campeonato em favor do Goiás e também em favor do Atlético. Já aconteceu em favor do Vila, a Napolina já foi beneficiada, o Goianésia também, enfim, todos os clubes foram beneficiados e prejudicados em algum momento com a arbitragem. Agora eu quero só falar do Osmar Moreira, que eu vi ontem. Osmar, baixa a bolinha, né, filho? Você é árbitro, pelo amor de Deus. Não vai querer aparecer mais do que jogador, não. Tava olhando ontem a atuação dele como quarto árbitro. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu até achei que era um jogador, um boleiro, daqueles boleirão, que tinha, de repente, por molecagem, pegado a roupa da arbitragem e tava ali tirando onda. Mas depois eu até perguntei para um colega, porque eu não conhecia pessoalmente. Quem é esse? Não, esse é o Osmar Moreira, quarto árbitro. Eu falei, pô, mas nessa marra? Aqui, ó. E aí, então, quer dizer, se fosse boleiro, se fosse jogador, Cristiano Ronaldo já tinha perdido o trono dele. Algumas mensagens aqui antes do intervalo. Vocês acham que vão mesmo punir o Goiás? KKK, tá de piada. Desde o começo do campeonato, é clara a ajuda da arbitragem. Max William, boa noite para vocês. Programa ótimo. O Goiás, não. Aqui, ó, acho uma falta de respeito o torcedor fazer aquilo com o juiz, que está apenas fazendo seu trabalho. Eu também acho, viu? Também acho mesmo, não justificava. Pasqueto, boa noite. Você e a equipe não acham que o Vila tem que começar a fazer essa pressão em cima da arbitragem também? Porque esses diretores de Goiás e Atlético, santa paciência. Isso faltou ao Vila também, tem faltado. Nem reclamar, o Vila desaprendeu a reclamar também. Essa aí é uma daquelas artimanhas do futebol que a gente costuma abominar, mas que realmente faz parte, muitas vezes é decisiva. Muitas vezes ajuda a mudar um resultado. Mas eu particularmente abomino esse tipo de situação. Acho que o futebol tem que ser resolvido lá dentro do campo da maneira mais limpa possível, apesar de saber que isso não acontece sempre. E se o Vila Nova reclamasse muito nesse campeonato goiano, não ia conquistar nenhum ponto a mais. O Cleison tá de brincadeira, quer que a FGF vire uma Comembol? Não entendi aqui. Quem que mandou a mensagem? O Marcelo Duran. Como assim? Não entendi também. Também não entendi. Manda de novo, Marcelo. Depois o Marcelo manda de novo e explica pra gente. Vamos pro intervalo. Na sequência a gente volta para falar do Vila Nova. Tem gols pelo Brasil. A gente vai repetir aqui os gols de Real Madrid e Barcelona. Afinal, o que é bom nunca cansa as vistas da gente. Então daqui a pouquinho, muito mais aqui no PUC TV Esportes. E o Vila Nova acertou com o atacante, hein? As informações com o André Isaac. Depois de uma semana de faxina, agora a semana da remontagem do elenco do Vila Nova. E é lógico, é bom confirmar quem fica no Tigrão. Os goleiros Tony e André Luiz, os zagueiros Vitor Pio e Thiago Irineu, o lateral Bruninho, os meias Arthur e Hugo e os atacantes Rafael Oliveira e Gustavo. Deu para notar que entre esses jogadores, apenas 2 de fora, o goleiro André Luiz e o atacante Rafael Oliveira. A diretoria deu preferência à permanência dos jogadores da casa. É claro que nós temos que analisar com um certo cuidado a nossa categoria de base. É o futuro do clube, né? É onde a gente espera futuramente, financeiramente falando, ter um retorno. Então nós temos que analisar ter um olhar clínico diferente em relação aos outros jogadores. E esses 9 jogadores que sobraram no elenco se juntarão
a outros contratados que começarão a ser apresentados a partir de quarta-feira. E o primeiro deles você fica sabendo em primeira mão agora no PUC TV Esportes. Atacante Evandro Paulista. Jogador que passou nas categorias de base do Corinthians, em outros times do interior de São Paulo e que no ano passado estava nos Emirados Árabes. E que esse ano foi contratado pela Aparecidense. Foi um dos destaques do Campeonato Goiano, fazendo 4 gols. Um deles contra o Vila Nova, no jogo que rebaixou o time colorado para a 2ª divisão do Campeonato Goiano. Evandro Paulista já tem um pré-contrato assinado com o Vila Nova. Será apresentado na quarta-feira. E antes mesmo de terminar o Campeonato Goiano, o jogador já sabia dessas informações e já falava sobre o Vila Nova. Se realmente isso aí for concreto que eles estão me procurando, eu fico feliz, até mesmo porque é um time grande, é um time que vai disputar a Série B e eu tenho certeza, se concretizar essa situação, eu vou estar muito feliz e vou fazer o meu melhor se eu estiver lá. Se te contratar, é bom que não toma gol de você mais, né, Evandro? Pô, é uma situação bastante complicada, né? Espero, se um dia eu estiver do lado de lá, eu poder ajudar eles da melhor forma. Daqui a pouquinho as opiniões do Cleison Teixeira e do André Isaac. Conheça Vivare Móveis e Decorações. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivare você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivare você encontra elegância, conforto, qualidade que deixarão seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivare fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Aqui uma mensagem do William Adão. Abraço, viu, William? Boa noite a todos da mesa. Pasqueto, você tinha que respeitar mais os torcedores do Vila Nova. Você só fala do Vila com tom de deboche. Respeita mais os seus telespectadores. Essa carapuça aqui eu não vi isso não, viu, William? Se tem um povo na imprensa que respeita o Vila Nova é nesse programa aqui. E se tem alguém que respeita o Vila Nova, sou eu. Mais do que muito torcedor e dirigente que está lá no Vila Nova. Mas mesmo assim, um abraço e muito obrigado pela mensagem. Tá aí o... Pô, não cola. Tá certo. Não cola. Você aqui não tem o Vila isso. Nova mesmo, isso não, é verdade. Respeito, cobri o Vila 6 anos, respeito profundamente e nem sou torcedor do Vila. Aliás, lá dentro do Vila tem dirigente que torce pro Goiás e comanda o Vila. Se eu fosse você, eu se preocupava mais lá dentro. Mas vamos lá com o Vila Nova e o Evandro Paulista. Cleison, e aí? É um jogador que a gente até falava, né, dessa situação, dessa possibilidade, quando ela surgiu, de que seria um jogador interessante, sim, para o Vila Nova, pelo que mostrou no Campeonato Goiano. Acho que a gente tem que se basear pelo que a gente viu dele pela Aparecidense. E pelo que eu vi, eu achei um jogador que realmente ele acrescenta. Pelo menos melhor do que muitos que o Vila Nova teve, né, nesse Campeonato Goiano. Então é um jogador que, para mim, pode acrescentar, sim. E aí? Aliás, até olhando o time da Aparecidense no Campeonato Goiano, time encorpado, time que, por exemplo, eu assisti aquele jogo lá, Aparecidense e Vila Nova, você notava um lateral melhor, zagueiro melhor, atacante melhor, e entre esses jogadores estava o Evandro. O Evandro e o Dinei, os dois atacantes jogariam no Vila com o pé nas costas. Dinei já jogou no Vila. E jogaria de novo, Será que ele jogaria no lugar do Rafael Oliveira? Eu acho que não. Pois é, e a gente não está tomando por base muito a ruindade do Vila no campeonato? Exatamente. Porque calma aí, não dá para você achar que todo mundo da Aparecidense serve para o Vila. A Aparecidense é Série D. Esse Vila aqui agora, o nível baixíssimo. Mas o Vila vai para uma Série B, André, B. O que o Vila suou 2 anos para chegar. Não precisa de gente mais tarimbada, não. Se apostar em um ou outro daqui, ok. Mas todo mundo não dá, você concorda? Mas tá contratando um só, ué. Pois é, só eu citei como exemplo, naquele jogo lá, um monte de gente da Aparecidense jogaria no Vila Nova de hoje. Agora, no Vila Nova da Série B, eu acho que o Evandro reforça. É uma excelente contratação, já está com um contrato assinado com o Vila, já tinha um pré-contrato. Quando no Campeonato Goiano o Vila já o procurou, então já tinha um pré-contrato. É uma grande contratação, jogador descoberto pelo Carmino Colombini. Carmino é bom nisso. Carmino descobriu o Arley, por exemplo. Wagner Love. O Wagner Love, por exemplo. Carmino Colombini descobriu o Evandro, que foi revelado pelo Flamengo de Guarulhos.
jogou nas categorias de base do Corinthians, jogou na São Carlense, jogou no São Bento, no interior de São Paulo. E por último estava nos Emirados Árabes antes de jogar na Aparecidense. O Cleison, o Robson hoje rescindiu o contrato dele e está esperando uma autorização do Nilton Ferreira para manter a condição física no Vila. O Vila agiu corretamente com o Robson, né? Não dá para dizer que não teve apoio. Foi lá, defendeu o cara, claro. 1 ano de punição. O Vila não tem obrigação de ficar pagando salário pro Robson que está suspenso. Claro, não tem, nem deve fazer isso, porque... Nem tem dinheiro para isso. Nem tem dinheiro para isso. E foi uma situação que o Robson mesmo procurou. O Vila não foi lá e falou, Robson, vai ali, extrapola um pouquinho, depois você vem jogar. Não, acho que isso não partiu do Vila Nova e não partiria de clube algum. Então, se o próprio jogador, ele procurou por ele mesmo essa situação, ele tem que arcar com as consequências. Isso tem que ter uma consequência. A primeira delas, ele foi suspenso. Né? Pegou 2 anos, depois caiu para 1 ano. Pode ficar 1 ano. Pode ficar 1 ano. E aí vai depender dele mais uma vez. Vai depender só dele. Né? Então o Vila agiu, para mim, o Vila foi muito, muito correto com o Robson nessa situação. Eu acho que o próprio Robson também, apesar de todo o erro dele. Né? E aí? Eu torço pela recuperação do Robson, pelo ser humano, por tudo isso. Mas eu acredito que agora a fase dele no futebol goiano acabou. Vai ter que procurar outros ares, né? Dificilmente vai Robson voltar. Já está com 33 anos. Está com 33, ano que vem 34, voltando dessa suspensão. O Vila não vai apostar nele de novo, o Atlético não vai. Então, infelizmente, a passagem dele do futebol goiano acabou. E perdeu uma chance, né? O Vila Nova ainda foi muito correto com o jogador, deu apoio, mas seria o apoio somente até o final do contrato. O Vila fez o que tinha que ter sido feito. E se acontecesse dele ser absolvido, ele teria uma pequena chance, mas pequeníssima, de ficar no muito pequena, de ficar no Vila Nova. Mensagens aqui pra gente ir pro intervalo. André, você é paia. Nem com a ajuda de árbitro o Vila Nova se salvaria. Pasqueto, você tem meu respeito em se tratando de comentário do Vila Nova. Parabéns, vai em frente. Abraço, Hugo. Você é pai, André. Valeu, Gão. A discussão era a seguinte: se o Vila reclamasse um pouco mais, o Vila poderia reclamar o tanto que for, com o time ruim que montou para o Campeonato Goiano, iria cair do mesmo jeito. Aqui mais uma mensagem. Tá de zoeira, pô. Vocês falam muito bem do Vila Nova. Ataque vai ficar bom com Rafael Oliveira e Evandro Paulista. Acho que o Vila agora parece montar um time competitivo para não cair. Pasqueto, continue assim falando e cobrindo o nosso Tigrão. Pô, gente, valeu. Max William, aqui mais mensagens também. Você tira o Vando e coloca o Evandro Paulista. O Vando foi embora, inclusive. Boa, né? O que vocês acharam do Santos? Na opinião de vocês, quem será o campeão paulista? Aliás, nós temos agora imagens de Palmeiras e Santos. Daqui a pouquinho, após o intervalo. E depois do intervalo também, sim, uma seleção de gols. Temos também mais mensagens aqui no 96934800. Fique aí um minutinho, a gente volta. Bom, nesse último bloco vamos destacar os outros estaduais. Clássico ontem na Vila Belmiro, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1 e terminou como melhor time da primeira fase do Paulistão. Vamos com as imagens do gol. O Neto fez 1-0 para o Santos. O Thiago Ribeiro depois em um contra-ataque 2-0. Lançamento do Giovani maravilhoso no meio dos zagueiros. 10ª assistência dele para né? gols no É bom Santos. de bola, viu? 10 passes. Lembra um pouco o Ganso. E o Allan Kardec marcou o gol do Palmeiras. O Palmeiras deu um arroxo no final, mas o Santos se segurou. Né? Isso. Agora nas quartas de final do Paulistão só é um jogo para cada um. Exatamente. São Paulo e Penapolense no Morumbi. Isso. Palmeiras e Bragantino no Pacaembu. Isso. Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Botafogo e Ituano em Ribeirão Preto. Empatar vai para os pênaltis. Desses aí, o Palmeiras contra o Bragantino é na quinta-feira. Os outros 3 na quarta. Os outros 3 na quarta. Na quarta-feira. Tá certo, então. E no Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 5-3 a Cabo Friense. É a Cabo Friense ou o Cabo Friense? É a Cabo Friense. A Cabo Friense. É a Associação Atlética Cabo Friense. Vamos com os gols aí, ó. 5-3. O Fabrício Carvalho tá nesse time? Tá. E ele fez gol ontem. Fez. Como é que vai ser a semifinal, Cleiton, no Carioca? E esse time é o Boa Vista. Esse time é o Boa Vista? Esse time é o Boa Vista. Cabo Friense. Hã? Esse time é Cabo Friense.
Cabo Friense é o que o Flamengo vai enfrentar, não é não? Não, jogou ontem com ela de novo. Jogou de novo. Já foi um ontem eu me equivoquei no programa aqui. O ensaio para a semifinal. É a Cabo Friense. O Flamengo passa para Cabo Friense. Um jogo que era só de festa pro Flamengo. Na outra semifinal, Fluminense e Vasco. Eu acho que o Fluminense tem mais time e elenco para reagir. Mas não chega com aquele favoritismo destacado. Para mim é um confronto equilibrado. O que sair daí para mim não vai ser surpresa, não. Fabrício Carvalho está na Cabo Friense e pode ir para o Botafogo. Agora preste atenção nessa mensagem, hein? Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Garoni é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos, modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Jamel Cecílio, número 1805, o telefone é o 3541-8721. Ali na Jamel Cecílio, Garoni Móveis, você encontra de tudo para sua casa. Mais umas mensagens aqui, antes dos gols de Barcelona e Real Madrid. Daqui a pouquinho, moçada, aqui ó, André, o Jorginho está sendo contratado pelo Goiás. Mande um abraço para os meus filhos, Carlos Eduardo e minha esposa Rejane. Que Jorginho? João, de Aparecida de Goiânia. Não sei, será que é o do Atlético? Do Atlético? Depois mande outra mensagem pra gente, João. Santos e São Paulo são favoritos para a final do Paulista. Concorda, Cleison? Não, para mim Santos e Palmeiras. E o favorito ao título é o Santos, apesar de eu estar torcendo pelo Palmeiras. Pasqueto, qual o verdadeiro motivo que o Neto Gaúcho saiu do Vila? Para mim foi a confusão dos velhos com os novos. Ele estava do lado dos velhos e, como não é prata da casa, o dispensaram também. Lá no Vila Nova ninguém falou oficialmente sobre o assunto. Uma moleza danada, o Neto Gaúcho. O Vila não pode ficar com o Vitor Pio no elenco, ele é muito fraco, tem a dó da gente. César Augusto, concorda com ele, Cleison? Plenamente. Respeito a opinião dele, mas não concordo. Para mim o Vitor é bom zagueiro. Sou torcedor do Goiás, mas quero saber a opinião de vocês sincera sobre o Vila. Vocês acham mesmo que o Vila, contratando os destaques do Goiano, vai conseguir se manter no Brasileiro Série B? Só do Goiano, não. Para mim, ele pode garimpar aqui no Goiano de 3, no máximo 4 jogadores, sendo que alguns deles para compor elenco, precisa ter banco, em momentos importantes dentro da Série B. Mas para ter sucesso, para se manter, ou até mesmo almejar alguma coisa a mais, o Vila vai precisar buscar jogador, principalmente nos grandes centros, Rio, São Paulo, buscar um jogador no Sul. É bom contratar os destaques do Campeonato Goiano e também buscar fora. Cleison, é verdade que o André, aquele atacante aí Santos, foi procurado pelo Goiás? Olha, eu não estou sabendo, mas se foi procurado, acho que o Goiás está buscando bem, porque é um jogador que já mostrou qualidade e para mim tem condições de reforçar o Goiás. Agora é bom ressaltar, a característica do André, ela não agrada muito ao Claudinei, que já falou que gosta de jogadores que atuam pelos lados do campo, velocidade. É bem verdade que tem o Léo Bonatini na equipe. Mas se puder contar com o André, para mim seria uma boa contratação. Vamos lá então com os gols do Barcelona. Eu acho o André muito caro pelo tanto que ele joga. E pela... Eu ia falar outra coisa aqui. E pela farra. Gosta de uma farra. Não tá errado não, Carlos mas... Alberto precisa de amigo aqui, gente. Tem que... Ó, o Cleison, a maldade do Cleison. Tem que dar uma treinadinha, dar uma dormida à noite, trabalhar o Fernando, o irmão do Carlos Alberto, tá treinando lá, né? Não dá, tá. Eu acho que o Fernando vai jogar no Goiás, esse Carlos Alberto não vai. Vamos com os gols de Barcelona e Real Madrid. Real Madrid e Barcelona, 4-3. Que jogaço, hein, gente? Iniesta fez 1-0 pro Barcelona. Aí o Benzema virou pro Real. Fez 2 gols depois, passe do Messi. Ele deu um passe e fez 3 gols. Só isso. Benzema de cabeça 1-1. Depois o Benzema virou. Depois do finzinho do jogo saiu machucado. Jogaço, né? Jogaço, que é isso? Maravilhoso. Tipo, até o placar foi clássico, né? 4-3, né? E o Santiago Bernabéu, o povo lá pé da vida. Aí a jogada do Messi, a bola sobra para ele, 2-2. Isso ainda no primeiro tempo. 21 gols no confronto contra o Real Madrid. Só isso. É pra você ver, aí lá todo mundo fora da área, hein? Todo mundo entra pelo mesmo portão, sai pelo mesmo portão. Exato. Aí deu muito menos gente no clássico Bahia e Vitória lá, e a torcida do Bahia quis sair primeiro, deu confusão. Foi pênalti aí? Pra mim foi. Pimenta. Tocou por baixo, né? Tocou por baixo e por cima, ele puxa lá pelo ombro. Só o do Cris Ronaldo que não foi. Foi fora da área, né, André? Pra mim todos aconteceram. E aí 3-3. Depois o pênalti no Iniesta que foi. O Atlético de Madrid é líder com 71, o Real Madrid é segundo com 71
e o Barcelona é terceiro com 70. Exatamente. E o negócio tá embolado até. Neymar tentou, não conseguiu criar uma jogada clara de gol, mas sofreu pênalti. Tá no bolo, né? Seria essa jogada clara, né? Pra ele fazer o gol, mas acabou sofrendo o pênalti do Sérgio Ramos. Aqui mais mensagens pra gente ir embora. Pasqueto, mande um abraço pra minha esposa, Silvia Ávila. Abraço a todos, vamos Tigrão. Falou, um abraço. Leia aí, Pasqueto, meu chapa. Foi a respeito de punição aos clubes, que o rapaz perguntou pra você sobre a Conmebol. Aí depois eu até entendi. No caso da garrafa, tem que punir o clube, o torcedor, o assistente artista. Punir todos toda hora. Não alivia ninguém aqui não, o Marcelo, viu? Viu, Cleison? Eu acho que a punição ao clube quando há algum tipo de objeto que cause um dano maior, tipo pedra, esse tipo de situação. Agora, garrafa, copo plástico, convenhamos, né, gente? Convenhamos. Aí eu acho que é mais a questão do torcedor. Porque agora tá na lei, né? Tá na lei, certo. tá no código, tem que perder mando de campo. André, tá na lei também que esses torcedores deveriam ser processados, né? Na lei Pelé, né? E não são. André, você elogia o Vitor Pio, faz a gentileza de verificar os gols que o Vila tomou em cima dele. Fora os pênaltis cometidos, ele é horrível em bola aérea também. César manda mensagem. Eu acredito que nesse momento em que o Vila se desestabilizou no campeonato, o Vitor Pio também caiu de produção com toda a equipe. Mas, por exemplo, quando o Vila Nova subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, para mim ele foi o melhor zagueiro do time. Aqui mais mensagens também. Um abraço para o Eduardo Henrique, lá no setor Conjunto Cachoeira Dourada, torcedor do Vila Nova, ligado aqui no PUC TV Esportes. Valeu, Eduardo. Cleison e Jorginho. Cleison, o Jorginho Viçosa são os principais jogadores do Atlético. Abraços para os meus filhos, Caroline, Carlos Eduardo e meu marido, João Regiane, de Aparecida de Goiânia. Eu acrescento nesse momento o Márcio, tem potencial, Fábio Lima. Mas por enquanto, para mim, esses dois que você citou, mais o Márcio. Tchau, Cleison. Falou, Pasqueto. Um abraço. Falou, André Isaac. Até amanhã, Pasqueto. Amanhã estaremos aqui de volta com o PUC TV Esportes. Tchau.